Olá, pessoal. Aqui daremos início, sequência, na verdade, aos estudos sobre a perícia judicial. O que é que nós veremos? Iremos elencar aqui as diferenças, entre concordata e recuperação judicial, discutir as fases procedimentais da recuperação da RJ e definir os órgãos legais para a recuperação judicial. Então, vamos começar aqui com a recuperação judicial. Hoje a gente vê aí o nosso mercado, sobretudo de varejo, bastante acuado, digamos, apresentando demonstrativos contábeis ali, apresentando alto grau de endividamento, uma tendência à insolvência e muitas dessas empresas entrando no processo de recuperação judicial. Né? Antigamente, antes de 2005, existia uma outra lei chamada de concordata. Essa lei, ela trabalhava reduzir os valores devidos, e aumentar os prazos de pagamento. E aí, a partir de 2005, passou a vigorar a lei da recuperação judicial, uma lei mais sofisticada, mais importante, porque ela reconhece o papel social que a empresa possui. Então, a lei ela foi pensada para manter a empresa em operação, de tal forma a mitigar prejuízos sociais e econômicos. Então, a recuperação judicial, como eu disse, agora reforçando, ela busca manter a função social da empresa, do negócio. Então, ela vai auxiliar na recuperação, dessa crise econômica e financeira que, porventura, a companhia esteja sofrendo. Ela trabalha na elaboração de um plano de recuperação. Esse plano ele será apresentado aos credores, que nesse plano terá evidência, de prazo e condições de forma clara. E ele terá que ser aprovado. Então, para iniciar ali um plano de RJ, é necessário, dos últimos 3 anos, balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração dos resultados acumulados, fluxo de caixas e a projeção dele, a relação dos credores ativos e um plano de recuperação judicial. Qual vai ser o papel do perito? O perito ele terá a responsabilidade de atestar que os valores evidenciados nas demonstrações representam a veracidade patrimonial dessas entidades. Então, ele vai emitir ali um parecer acerca da veracidade ou não dos demonstrativos contábeis. Então, na recuperação judicial, ela tem a obrigação de apresentar a integralidade dos credores e não há um prazo para pagamento. Este é definido por meio de acordo com os credores, que será apresentado no plano de recuperação. O processo de RJ, a fiscalização, ela é exercida pelo administrador judicial em conjunto com o comitê de credores. Então, o juiz nomeia um administrador judicial, é formada uma comissão, uma comitiva desses credores, ou seja, as empresas, que possuem direitos, valores a receber da empresa em RJ. Esse plano de recuperação deverá ser aprovado e ele será fiscalizado por esses dois entes. Então, no caso do RJ, o comitê, o comitê e a Assembleia possuem importâncias muito grandes no processo, pois eles vão atuar diretamente tanto na aprovação do plano como na fiscalização. Claro que haverá diferenças de um processo de RJ para uma grande empresa de uma pequena empresa. Para a RJ, há planos específicos para empresas de pequeno porte. Esses planos eles abrangem apenas credores. Aqui tem uma palavrinha estranha, pelo menos para mim. Quirografários, ou seja, é um credor que não tem nada em garantia. Ele não tem qualquer tipo de hipoteca ou penhora ou outra forma de garantia. Então, é um prestador de um serviço. Prestou um serviço, tem um valor a receber, mas não foi dado nada em garantia. Diferente de um empréstimo bancário, por exemplo, que muitas vezes você oferece ali um bem em garantia. Então, o credor quirografário é esse credor que não tem nada em garantia. Como definir o tamanho da empresa? Tamanho da empresa. Então, o perito ele pode indicar com precisão o tamanho de uma empresa após uma análise patrimonial mais minuciosa.
não se atendo apenas aos aspectos formais e constitutivos da entidade em questão. Agora vai, a falência, ela poderá ser decretada, né? Porque veja, a empresa opta por esse caminho para evitar a falência, mas ela pode ser decretada? E se pode, quais são as hipóteses que isso poderá acontecer, né? Então, para que se parta da recuperação judicial para a falência, é necessário que o juiz decrete, né? Decrete, em caso de deliberação, em caso de pedido, na Assembleia dos Credores, né? A falência também pode ocorrer por descumprimento procedimental, né? Isso consiste na não apresentação do plano de recuperação judicial, por exemplo, no tempo hábil, né? Além disso, pode ocorrer quando o plano apresentado for rejeitado. Então, a empresa pode simplesmente apresentar um plano de recuperação e os credores e a Assembleia falar: não, a gente não aceita, né? A gente prefere que seja decretada a falência. E também poderá ser decretada a falência caso o plano aprovado pelos credores não seja cumprido na sua integralidade, né? Então, o juiz também, nesses casos, poderá decretar um processo de falência. O trabalho do perito, ele acontecerá em todas as fases, né, das avaliações patrimoniais da entidade, né? Por exemplo, ele vai trabalhar na avaliação de débitos e de créditos, ele vai trabalhar na renegociação das dívidas, nas possibilidades de liquidação de ativos não produtivos para acelerar o processo de reestruturação, ou seja, aqueles ativos, bens que não estão mais servindo à operação da empresa, dentre outros aspectos, né? A perícia funciona também como uma ferramenta adicional no processo de RJ. Destaca-se o papel do perito nas avaliações, né? Ela é quase tão importante quanto o papel do próprio gestor do processo da RJ. Então, pessoal, vocês podem estar se perguntando quais são as fases procedimentais da recuperação judicial. A gente vai ter a fase postulatória, né, em que a empresa ela vai postular, ela vai pedir esse direito, né? Tem a fase deliberativa e tem a fase da execução, né? O perito estará atuando nessas três fases, né? Terá um papel importante nas três fases. A fase postulatória, ainda não existe uma recuperação judicial de direito, só os trâmites processuais, né? Então, ela começa quando a entidade devedora, sempre amparada pela lei, entra com o pedido, né? A lei é bem clara nesse sentido, né? Que as empresas devem utilizar para que todos os requisitos de um pedido de RJ sejam preenchidos, né? Então, na lei, tem a previsão de todos os requisitos e a empresa deverá preenchê-los. Então, a legislação estabelece, primeiro, a disposição específicas do plano e dos procedimentos práticos de recuperação judicial. Também, a empresa devedora só poderá solicitar o pedido de recuperação se exercer atividades operacionais há mais de 2 anos, ou seja, ela é uma empresa em operação. Ela não é uma empresa que descontinuou suas atividades e 2 anos depois vai pedir. Não, ela tem que estar em operação. Além disso, há restrições com relação a falências ou recuperações judiciais anteriores, ou seja, a empresa não pode ter pedidos anteriores, né, de falência ou de recuperação judicial. Esse é um ponto que será analisado. Ainda na fase postulatória, a perícia contábil ela vai atestar que a empresa que deseja entrar com tal pedido possa fazer isso. Então, o perito ele vai analisar se a empresa preenche esses requisitos, né? Essa análise pericial considera não somente as demonstrações financeiras, mas também outros fatos históricos relacionados à temática de RJ e de falência. Um profissional contador também deverá auxiliar na confecção do pedido, evidenciando as razões que deixaram a empresa na crise. Então, o perito também ele vai auxiliar nisso. Ele vai evidenciar, deixar claro, dar transparência nos motivos que levaram a companhia a entrar em crise operacional, em crise financeira, econômica financeira, né? É necessário evidenciar a situação patrimonial da empresa, né, nos últimos 3 anos, por meio das demonstrações, balanço, DRE, fluxo de caixa e etc.
Ainda continuando a fase postulatória, o relatório que informa o conjunto patrimonial da entidade, que pede a RJ, além da confecção dos demonstrativos contábeis, é um encargo exclusivo do contador da empresa. Então, esse relatório, né, o conjunto patrimonial, enfim, os demonstrativos contábeis é um encargo do contador. Isso aí não precisaria nem a gente aqui estar falando, né? Porém, antes de apresentá-lo para compor o processo, é aconselhável, não é obrigatório, né, que passe pelo crivo de um perito contador, né? Que o perito contador realmente aplique seus procedimentos periciais, né, para emitir na sequência ali um parecer sobre o atendimento ou não. Nessa sequência, o juiz delibera sobre as informações apresentadas. Depois, ele toma uma decisão mais técnica, apenas se baseando nos preceitos legais. Em um segundo momento, né, a viabilidade da recuperação da empresa devedora é analisada. Então, se ingressa na fase deliberativa. Então, a fase postulatória é uma fase preliminar, né, onde a empresa vai pleitear, né, o direito de entrar em um processo de RJ. Para tanto, ela deverá cumprir os requisitos legais, né? E como a gente viu aqui rapidamente, o perito ele terá sua presença, né, e sua importância durante todo esse processo. E aí entra na fase deliberativa, né? Onde a empresa apresenta um plano, né, em um prazo de 60 dias. Então, a empresa, no prazo de 60 dias, vai montar um planejamento, né, em que, dando tudo certo, claro, dará à empresa a condição de sair da sua situação econômica e financeira desfavorável. O prazo para a apresentação do plano não pode ser prorrogado, né? Caso ele seja extrapolado, a falência é decretada. Então, o rigor da lei, né? 60 dias não pode extrapolar. Caso contrário, a empresa será decretada falida. No RJ, devem constar informações como os meios que serão empregados em termos práticos, a viabilidade econômica de recuperação da empresa devedora. Ainda continuando na fase deliberativa, deve apresentar em juízo um laudo que ateste a situação econômica e financeira e também o resultado da avaliação patrimonial da empresa, né? Essa avaliação, claro, ela deverá ser realizada por um perito contador devidamente habilitado. A responsabilidade pela elaboração do plano é exclusivamente da empresa, né? A empresa. Assim, no entanto, ela vai precisar de um contador e de um perito para validar as demonstrações financeiras. É necessário também iniciar a prestação de contas periódica. Também se deve dar apoio à gestão e reunir as informações necessárias para que a comprovação do plano de recuperação judicial esteja proporcionando melhores resultados, né? Ou seja, há que se comprovar, né, que o plano está, né, dando os resultados que se espera. E aqui a gente segue, né, detalhando melhor a partir do artigo 50 da Lei 11.101, né, de 2005. Depois vocês podem acompanhar com mais atenção, que terá alguns aspectos que poderão ser considerados nesse plano, como, por exemplo, alteração de controle societário, aumento do capital social. Ora, a gente viu aí no caso da Americanas, né, que entrou com RJ, os sócios entraram lá, os três principais acionistas entraram com 12 bilhões, né, de reais de aumento de capital, né? Curiosamente, o passivo a descoberto da empresa era exatamente, curiosamente não, né? O passivo a descoberto era 12 bilhões, os sócios, os três acionistas principais, aportaram esse recurso para tirar a empresa da sua insolvência, né? E o plano está acontecendo. Se vai dar certo ou não, aí cenas dos próximos capítulos, né? Outros aspectos, né? A criação da sociedade de credores, venda parcial dos bens da entidade, gestão compartilhada, emissão de títulos e valores mobiliários, e aí vai, pessoal, dentre outros aspectos, né? Fase de execução. É neste momento que a entidade devedora tem a obrigação de cumprir o plano de recuperação judicial.
Então, agora é para valer, né? Ou seja, o plano, a recuperação foi pleiteada, foi aceita, né? As deliberações aconteceram, o plano de recuperação foi aprovado, né? Agora caberá a fase de execução. A execução ela será supervisionada por um administrador judicial nomeado pelo juiz, né? Ele, juntamente com a Assembleia, né, e o Comitê dos Credores, irá fazer um processo de fiscalização, né, de forma a garantir que a empresa cumpra efetivamente o que foi acordado, né? Ele atuará juntamente com os credores. Tanto os profissionais específicos como o juiz que deferiu o plano de recuperação judicial identificarão que há viabilidade no processo, né? Então isso é acompanhado. Bom, vamos seguir agora, pessoal, para apuração de haveres, né? Apuração de haveres. Então, essa apuração de haveres é um trabalho de importância especial, porque é possível determinar o valor correto, né, em ações de alimentos ou realizar a apuração de inventários. Então, vejamos, a apuração de haveres nada mais é do que apurar os valores corretos, justos, dos bens, posses, fazendas, fortunas e etc. Né? É a apuração do valor patrimonial, digamos. Então, vejamos o caso dos lucros cessantes. Lucros cessantes. O lucro cessante, pessoal, já para dar aqui uma compreensão, é quando a empresa, por algum motivo externo, ela tem a sua operação comprometida, né? Ela tem os seus lucros ali encerrados. Por exemplo, a empresa tem ali uma loja comercial, né, há muitos anos, que funciona em uma avenida importante, né, e de repente, onde funcionava, aliás, no local da loja, construíram um túnel, né, e a empresa perdeu ali a visibilidade e o acesso. Nesse caso, ela teve seus lucros cessados, né, então ela poderá entrar com uma apuração de haveres, né, um pedido de lucros cessantes. Então, essas situações, elas podem ocorrer além dessas, né, como uma quebra também unilateral de distribuição de mercadorias. Então, você tem lá um negócio, né, que tem um fornecimento de mercadoria que você revende, por exemplo, né, que você redistribui, né, e se houver uma quebra ali unilateral, isso cessará, né, a lucratividade do negócio e você pode entrar, né, com ação de lucros cessantes. Também pode ocorrer se pessoas físicas deixam de receber algo em razão de um impedimento que outra acabou lhe impondo, né? Então, teremos aqui alguns casos. Vamos pegar esse exemplo aqui que fica mais claro, né? Considere determinada empresa que firma com outra um contrato de distribuição de produtos por 10 anos. Então, a empresa tem um contrato, né, que garante a ela distribuição de 10 anos dos produtos. Suponha que, 5 anos depois, a empresa reincide esse contrato de forma unilateral. Então, a empresa fornecedora do produto chega, olha, não te forneço mais. Pronto. E aí, você fica, poxa, mas o contrato não eram 10 anos? O porquê desse não fornecimento de material? Né? Então, a companhia prejudicada entra com ação de lucros cessantes, né, pelo restante do prazo do contrato. O pedido, claro, tem que ser acolhido pelo juiz. O perito solicita alguns documentos à companhia que fez o pedido. Esses documentos eles visam comprovar o objeto, né, atividade e outras questões relativas à apuração de haveres. Então, entre os documentos, notas de venda dos produtos, que são objetos do contrato, notas de compra dos estoques, os balancetes analíticos, estoques finais, dentre outros, né? Então, etapas: solicitar os documentos, fazer as projeções, né, e apurar o possível resultado. Exemplo: determine o lucro cessante, muito importante esse exemplo, tá? Determine o lucro cessante referente ao período 2021, decorrente da indevida suspensão da concessão de vendas.
Para tanto, considere que o representante era remunerado com 15% por cada venda realizada e que seu custo anual era de 16 mil. Considere ainda que o representante apurou o lucro dos exercícios 17, 18 e 19 e obteve como os valores 3.000, 4.250, 5.650. E que em 2020 realizou as vendas abaixo. Então, ele teve esses 3 lucros, né, de 17 para 19, e 2020 apurou essas vendas aqui. Então, fez 4 vendas, né, apurando o total desse valor da venda. Né? Então, nesse caso, você vai calcular a comissão. Aqui é o valor vendido, mas veja, é um contrato ali de representação, praticamente. Né? Então, você aplica os 15% e você vai ter o valor da comissão. Deu 23.100. Ora, os custos são 16 mil. Logo, o lucro do período, 7.100. Então, a partir daí, você vai ter 4 exercícios. Aí você pode, né, uma das metodologias é você criar uma tendência de crescimento ou não da lucratividade. Então, você faz uma média. Você vê, né, do ano 17 para 18, houve um crescimento de 41%. Né? Para 2019, 32%, 25%. E aqui você faz uma média do crescimento. Então, você pode concluir com base em um cálculo racional, né? Não é nem concluir, é estimar racionalmente que a maior tendência de lucratividade do ano em que os lucros foram cessados é de 9.473. Por quê? Porque o último lucro foi 7.100 e a tendência de lucratividade era de um crescimento ali de 33%. Nós teremos também apuração de haveres nas atividades comerciais. Né? Atividades típicas da perícia são aquelas relacionadas à mensuração, identificação, avaliação, análise, apuração e arbitramento dos haveres. Um dos temas mais discutidos é justamente o goodwill, o fundo de comércio. Né? E difícil. Né? Difícil. Né? E aqui, relembrando, o goodwill tem relação com os ativos intangíveis. Estes ativos intangíveis são bens não corpóreos, né, como a gente já sabe, porém, eles podem ser mensurados contabilmente. Então, é um bem corpóreo, mas que é possível a sua mensuração. O exemplo mais clássico que se fala é a marca. Perfeito, mas a marca, para poder ser registrada, ela tem que ser mensurável. Entre os exemplos mais comuns que entram aqui nos trabalhos do perito. Então, o que é que afeta o goodwill? Né? Nome, ponto comercial, tradição, reputação do negócio, rede de relacionamentos e etc. Aqui é que entra um trabalho decisivo do perito contador, do perito contábil. Né? Em uma negociação ou ainda apuração de haveres, é necessário reconhecer os valores que não estão registrados nas demonstrações, mas que fazem parte de forma indireta, né? Parte do patrimônio da empresa. Então, existem valores ali intangíveis que não estão registrados, mas que fazem parte do patrimônio, né? Que, portanto, deverão ser considerados. Né? Por quê? Por que eles devem ser considerados? Porque eles fazem parte da capacidade da empresa de gerar riquezas futuras. Futuras.
Desculpa, pessoal, a bateria caiu. Acontece em aula presencial, acontece também em videoaula, né? Vamos lá. Então, a gente estava aqui falando um pouco sobre o goodwill, né? Que é necessário que ele tenha o seu valor econômico reconhecido, né? Reconhecido. Então, assim, dentre os principais métodos utilizados, né, nós vamos ter o fluxo de caixa projetado, né? Então, você pega ali, você projeta a capacidade de gerar caixa ao longo do tempo, traz esse valor a valor presente, né? Estou falando aqui em linhas muito gerais, e aí você vai ter ali um valor, um valor da empresa, né? Uma possibilidade de valuation da empresa, né? Falei aqui em linhas muito gerais, tá, pessoal? Pontos que deverão ser observados. Se a empresa, no demonstrativo contábil, né? Que para tanto a demonstração contábil tem que estar correta, né? As projeções, os valores, etc. Se o 13º e as férias estão provisionados, né? Se tem passivos contingentes, como questões fiscais e trabalhistas, ou seja, se a empresa tem processos trabalhistas, por exemplo, com alto risco de perda, né? Se tem, isso deveria estar provisionado, será que está mesmo? Né? Reconhecimento de perdas de estoque, né? Atualização de cálculos de passivos onerosos, né? Como relacionados a empréstimos, financiamentos. Então, tem vários pontos, né? Tributos que estão em atraso, será que os juros e as multas que já incorreram estão lá registrados também? Se todas as despesas e custos foram colocados por competência. Então, são vários aspectos aí que caberá ao perito verificar, né, se estão sendo seguidos, né, para compor uma demonstração contábil que efetivamente traga uma demonstração contábil que reflita a realidade patrimonial da empresa. Então, pessoal, é isso, né? Eu fico aqui inteiramente à disposição de vocês, né, para tirar maiores dúvidas. E quem quiser marcar também um encontro presencial ou até mesmo pelo Google Meet, também estou à disposição. Já disponibilizei um trabalho, né, que irá compor 3 pontos na AV3 e nas datas já previstas lá no plano de ensino, também registradas no AVA, já estão previstas ali os dias, né, da AV3 primeira chamada e segunda chamada, tá bom? Bons estudos, e vamos em frente.